Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para ler um texto da irmã Peggy Smith Fonseca. Ela fez mestrado, é mestre em educação religiosa, bacharel em letras e mora em Walton, Kentucky, nos Estados Unidos. E ela escreveu um texto chamado Colocando o Pecado no Mapa. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós estudamos o Manancial, fazemos o nosso devocional, somos inspirados, exortados e edificados. Tanto faz se fazemos isso sozinho ou acompanhado. O importante é que isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, como vocês sabem, eu gosto sempre de deixar bem claro. Quem escreveu o texto foi a irmã Peggy Fonseca. Por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Importante que você esteja aberto para o Senhor falar ao seu coração da forma que ele entender que é melhor. E vamos, então, começar orando? Ó Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor tem para nos dizer, que fique claro em nossa mente, que nós realmente possamos reconhecer o nosso pecado e que a gente possa se arrepender. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Êxodo 17, 1 a 7. E quando fala que a água boa que jorra da rocha. Então, toda a congregação, a gente tá falando aqui do povo de Deus, né, no deserto, com Moisés. Esse é o desdobrar aqui do que tá acontecendo, né? Então, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor. E acamparam em Refidim, porém, lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a esse povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. E eis que estarei à tua espera no alto da rocha do Monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Pois é, então nós vamos aqui ler o texto, estudar o texto, colocando o pecado no mapa. E o versículo escolhido é o 7, que diz: e chamou o nome daquele lugar Massá ou Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ora, a história conta que no dia 1º de janeiro de 1502, Pedro Álvares Cabral chegou a um lugar onde se encontra hoje, né, a cidade do Rio de Janeiro, e ao ver a Bahia, eles pensaram que era um rio. Então, conta a história que, imaginando que estivessem descoberto um rio no mês que era de janeiro, decidiram chamar o local de Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, aqui estamos discutindo a questão de como os nomes, muitas vezes, marcam coisas que nós fizemos ou descobrimos, né? E na Bíblia isso é muito comum, dar certos nomes a certos lugares para lembrar o que aconteceu naquele local. Lá em Gênesis 28, se você tem alguma afinidade, costuma ler a Bíblia, você vai se lembrar do sonho de Jacó,
os anjos subindo e descendo as escadas, enfim. E ali, o sonho de Jacó é Betel, que quer dizer casa de Deus. Em Números, no livro de Números, capítulo 11, versículo 3, o local onde os rebeldes foram consumidos é chamado Taberá, o que significa queima. Na história de Êxodo 17, mais um lugar recebe um nome específico, que é esse que nós acabamos de ler, que é Meribá, que quer dizer assim, contenda. Então, o que acontece? Para sempre, esse local no mapa vai ser uma lembrança do pecado do povo que escolheu brigar com Deus. Então, toda vez que alguém passar lá e falar, Meribá, é aqui, ó, que o povo quis brigar com Deus. Eles rejeitaram o líder escolhido pelo Senhor, fizeram malcriação para Moisés e reclamaram sem parar da situação. Duvidaram da presença de Deus em seu meio e quiseram mandar nele, dizendo a Moisés, dê-nos água para beber. Tipo, e aí? Tirou a gente de lá e agora vai deixar a gente morrer de sede? Ô povo malcriado, né? Então a gente pega e faz, esse povo é muito malcriado, né? Mas a gente acha que é só eles, né, que são malcriados, que só eles eram cegos para a atuação de Deus, só eles eram teimosos em crer na providência do Senhor, só eles eram resistentes a se submeter a uma liderança. Mas será será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, será que nós somos diferentes? Será que a gente nunca resiste à vontade de Deus? Será que a gente nunca duvida do poder de Deus? Será que a gente nunca declara a Deus o que tem para fazer? Né? Tem muita gente que fala assim, eu declaro que o Senhor faça isso, eu declaro que o Senhor faça aquilo. Eu quero ver, né, a pessoa chegar em casa, o marido chega em casa e fala assim, mulher, eu declaro que você faça café. Quero ver se ela vai fazer. Você fala com o seu cachorro, eu declaro que você vá pro banheiro. Vamos ver se o cachorro vai. Mas a gente muitas vezes faz isso, né? Declara as coisas para Deus, quer mandar em Deus. E a gente é igualzinho a esse povo. Então é importante a gente traçar uma linha do tempo e marcar certas datas quando a gente estava na mesma situação em que o povo de Meribá se encontrava. Então, irmãos, é importante que a gente veja no nosso mapa da nossa vida, na nossa linha do tempo, as vezes em que fomos respondões, desobedientes, reclamões, quisemos mandar em Deus, que nós possamos rever isso, nos arrepender e pedir perdão ao Senhor, tá bom? Bom, Meribá não existe mais como uma cidade, como termina o nosso manancial, mas existe entre povo de Deus quando há briga, reclamação e coração endurecido. Então, que nós possamos estar bem distantes de Meribá, que a nossa vida seja uma vida de gratidão e reconhecimento que o Senhor faz todas as coisas por nós. Amém? Bom, eu vou terminar aqui, né? Deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que reconhecemos que não é bom termos uma Meribá em nosso meio, para nós, o abraço é super possível. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, né? Que é 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano que é, não tema, Deus já está lá.